Olá, Brasil Sênior, sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que estão nos assistindo da maior comunidade sênior do Brasil. Bem-vindos ao canal do YouTube, canal Brasil Sênior. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscrevam-se aqui no nosso canal do YouTube. Não esqueçam de ativar o sininho de inscrição, de ativar as notificações para você receber a notificação de todos os conteúdos para você não perder nada. Nós temos todo dia da semana, temos um bate-papo, uma entrevista, um conteúdo diferente, relevante, gostoso para você. E hoje nós temos mais um episódio do nosso quadro Bem-Estar e Saúde, que é sempre muito bom de falar disso, e você merece muito conteúdo bom relacionado ao bem-estar e saúde. Então, gente, no bate-papo de hoje, nossa convidada muito especial, que está aqui hoje comigo, vem bater um papo sobre transformação pessoal, autoestima e qualidade de vida. A Simone é uma ex-profissional da área de finanças, que atuou aí muitos anos na área corporativa. Só que ela, após ela iniciar o seu próprio processo de cura e autoconhecimento há mais de uma década, sentiu um chamado para facilitar a transformação de vidas. Nosso bate-papo de hoje é com ela. No quadro Bem-Estar e Saúde, vamos receber a facilitadora de desenvolvimento pessoal e biodança, Simone Hertal. Vem para cá. Olá, Simone, Olá. Bem-vinda. Obrigada, Flávia. Obrigada pelo convite e pela confiança de poder estar aqui com vocês hoje, né? Podendo falar um pouquinho sobre a Simone e sobre o que ela faz aí, né, hoje no mundo, o que ela quer deixar aí, né, de legado. Então, fico muito grata. Nós que agradecemos, Simone. É um prazer ter você conosco, poder te conhecer, poder mostrar aí no nosso canal, no canal Brasil Sênior, que é a voz da terceira idade no Brasil, poder te ouvir e divulgar aí tanta coisa boa que você tem para falar para a gente, né? Mas antes da gente falar de tudo que você traz de bem-estar e saúde, a gente quer conhecer um pouquinho da Simone. Quem é a Simone? Onde a Simone mora? De onde você é natural? De onde? Conta um pouquinho para a gente de você, Simone. Ai, bacana. Não, Flávia, então a Simone, ela é natural aqui de Porto Alegre, né? Mas morou muito tempo no interior, né? Se criou aí numa área militar, junto com meus avós, minha família. Então, foi uma vida muito simples, uma vida, né, livre, com muita liberdade, com muito afeto. Então, foi desse lugar, né, que a Simone percebeu aí que já tinha algo diferente. E depois, quando eu me formei, minha formação de base é administração de empresas, né, como tu trouxe, eu vim para o mundo, né, Simone, eu senti que eu tinha que ganhar o mundo e que lá já não cabia mais naqueles, né, movimentos que tinham na cidade do interior, né. Então, eu vim para Porto Alegre, mais especificamente São Leopoldo, que é onde eu resido até hoje, né, então moro aqui em São Leopoldo. Tenho 48 anos, sou mãe do Rafael, Ainda não é sênior, mas está quase, né, Simone? Quase, Tá como quase. eu ainda não sou sênior, mas estamos no caminho. É verdade, mas já atuo desse lugar e para mim é um universo sensacional, né? Então sou mãe de tenho um filho de 29 anos, que é o Rafael, né? Meu único filho. Então, a gente já vai amadurecendo, né? Quando se torna mãe, a gente vai sentindo já essa maturidade muito forte, né? É verdade. Então é isso. Trabalhei muitos anos, como tu trouxe, 20 anos por aí dentro desse lugar. E senti, né? Em algum momento ali, um pouco mais de uma década, eu comecei a fazer esse processo em mim, porque eu vi que já não estava mais confortável estar em algumas caixinhas, né? Já não fazia mais sentido viver dentro do mundo empresarial, todo aquele roteiro todo dia. Então, eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, sempre fui uma alma que gostou sempre de muitas coisas, a vida, ela é muitas possibilidades, ela está aí disponível, né? E aí, dentro daqueles lugares, foram muito, me trouxe muitos benefícios. Hoje eu posso estar onde eu estou porque eu estive naquele lugar, né? Então, nada se exclui, né? Tudo se complementa, né?
Então, esse dia eu escutei uma coisa muito legal, né? Que eu não fiz uma transição de carreira, eu fiz uma expansão de carreira. Porque hoje, como facilitadora, tudo aquilo que eu vivi me possibilita hoje estar nesse lugar, dentro da organização, dentro de coisas que eu faço, dentro de movimentos que eu me estruturei para estar vivendo hoje de um lugar muito mais simples, mas de um lugar que me traz muita paz, né? Essa questão da transformação pessoal, da saúde mental, né? A saúde física, mental. Eu tive vários processos de saúde em função de ter uma vida muito fechada, muito limitada. Então, aquilo me trouxe, né, muitos resquícios, né, muitas coisas que vieram ao longo de todos esses anos do estresse, né? A gente vive em constante estresse nesse lugar. E aí eu vi que eu não queria mais. Então, lá em 2014... E aí começou a sua transição, foi isso? Aí que você começou a... E como que você descobriu esse outro universo, Simone? Conta pra gente como que você começou, aonde você ouviu falar, como que a Simone chegou nisso? Por incrível que pareça, foi uma das minhas diretoras que me deu de presente uma sessão de reiki, porque ela não queria ir. Olha que presente bom, hein? Fez muita diferença. E ela me mandou esse presente, eu disse, eu vou aceitar, porque eu sempre aceitei tudo que a vida me trouxe, né? Eu sempre disse sim para a vida, isso é muito... me levou para muitos lugares também, né? E aí eu fui, e dali eu já fui procurar uma terapeuta, a Eliane Locks foi a minha primeira terapeuta aqui de São Leopoldo, que é uma pessoa que tenho muito no meu coração e que me abriu as portas do mundo das holísticas, né? Ali eu fui fazer minhas formações de Reiki, onde eu atuei muito com a terapia Reiki, os florais de Bach, depois eu fui buscar outras terapias sistêmicas, como a constelação, atuei bastante como consteladora também, barras de axis, né, acesso à consciência, muitas coisas bacanas que eu sempre quis buscar os bastidores, então eu ia fazendo os meus processos de cura, mas eu também sentia que pessoas que estavam na minha volta também precisavam receber isso que eu estava aprendendo. E aí eu pensei, eu quero me tornar facilitadora. Então, nessa transição, teve um curto espaço entre eu ainda fiquei no corporativo, mas fui fazendo essa transição, até que a energia, ela se rompeu. E aí eu fui desligada da empresa, e entendo que esse era um processo que eu também busquei, então foi acontecendo de uma forma bem natural, tive uma transição muito, muito leve, né? Foi um desligamento muito leve, me honro muito esse lugar e fui fazendo esses movimentos que estou até hoje, né? Que é todo esse tempo não voltei para empresas e sempre focada, né? Para as terapias e para essas práticas integrativas, né? Como é hoje o caso do que a gente vai falar, né? Daqui a pouco aí, que é a minha ferramenta do coração, né? É a menina dos olhos, né? É a menina dos olhos. Conta para mim, Simone, entre essas terapias que você se especializou e que você usa aí hoje na sua atuação profissional, né, como facilitadora de desenvolvimento e autoconhecimento, você citou aí o Reiki, quais mais são? Cite algumas para a gente, antes da gente começar a falar da queridinha que a gente vai falar hoje. Foram os florais de Bach, onde eu atuei bastante, né? Eles fazem um casamento muito lindo, o Reiki com os florais de Bach, onde a gente vai trabalhando as frequências e vai ajustando conforme eu ia sentindo, pendulando, usando radiestesia, junto tudo isso, né? Depois as barras de axis, né? Que é uma terapia que a gente trabalha em maca também, a gente acessa pontos na nossa cabeça, onde a gente vai acessando determinados lugares, vem tudo de um lugar também de outras ferramentas que foram trazidas junto, e a constelação familiar, a constelação sistêmica, que eu fiz a minha formação também em 2017, atuei bastante. Então, tudo isso me traz muitas ferramentas para atuar hoje nesse lugar que eu vivo, né? Então, trabalhar aí principalmente a questão da sistêmica, né? A constelação familiar, que eu gosto muito, eu acho que ela é uma ferramenta poderosa, assim, de organização familiar, de organização dos nossos papéis no mundo, de equilíbrio, de dar e receber, né? Dessas ordens, né? De onde a gente está ocupando o nosso espaço. Então, ela vai organizando aí e trazendo consciência, que para mim, assim, a consciência, saber quem eu sou,
é uma das coisas bem importantíssimo, super né? importantes, saber onde E eu essa estou no mundo, direção, né, de você primeiro esse autoconhecimento e depois esse processo de lugar, de papéis, né, nessa questão familiar, acho que é fundamental para o bem-estar, né, para a saúde física, mental, enfim, como um todo, com certeza. Exatamente. E a biodança, Simone? Conta para mim quando ela chegou e o que ela representa hoje para você. Bom, só de falar já dá uma alegria no coração, né? Porque ela me trouxe tantos benefícios e hoje eu tenho visto o quanto ela também, né, ela pode, através do meu trabalho, através de tantos outros facilitadores que tem, né, poder levar essa transformação de uma forma tão amorosa, tão afetiva, tão singular, assim, né? Então, a biodança chegou na minha vida em 2012, eu conheci ela, mas eu ainda levei mais 2 anos para aceitar o convite. Estava fazendo aí algumas ferramentas de neurolinguística, PNL, e a mentora, né, a facilitadora, me convidou para conhecer um trabalho que ela faz que chama-se Transformando. Estou aqui até fazendo um merchan para ela. Mas se foi bom, a gente indica, é isso maravilhoso, mesmo. Sim, que é a Zélia Vilarinho, né? Então, é minha primeira mentora, minha primeira professora de biodança. E aí eu fui fazer esse processo, uma imersão, e ela me convidou para começar a escola. Foi assim, teoricamente a gente tem que fazer aulas regulares para depois ir para uma escola. Eu já caí dentro da escola. Então, quando eu fiz quando eu entrei, botei meu pé no salão, na primeira música, no meu primeiro passo, o mundo é como se fosse aquilo se abriu, assim, né? E eu senti aqui é o meu lugar. E eu ainda estava na empresa, eu ainda estava no corporativo, foi em 2014, né? Então, eu senti que ali era. Então, eu comecei um processo sem volta. E aí, eu fui fazendo a escola, fui cada vez mais mergulhando nesse universo totalmente diferente daquilo que eu já vivia, né? Não que não que eu fosse diferente, mas daquilo que eu vivia no mundo, dentro dos papéis, né? E me formei em 2017, né? Levei um tempo aí para processar monografias e conclusões e tudo mais. E aí, em 2019, eu fiz a minha titulação. 2020 chegou a pandemia, eu estava com 2 turmas já no Novo Hamburgo e São Leopoldo abrindo, e aí veio e barrou, né? Porque biodança, ela é totalmente corporal, né? Totalmente contato, presente, né? Contato, né? Estar de mãos, estar com o outro. E então, parou. E eu pensei, por algum momento, poxa, eu acho que vou fazer outros caminhos, porque eu não sei o que vai acontecer, né? E aí eu fui buscar outros processos, jornada do propósito, né? Que eu fiz a formação também, que é um processo super lindo, que contempla tudo que eu já tinha feito. Mas em 2023, eu sempre falo isso porque para mim é muito simples, mas é profundo, assim, né? Porque me tocou, eu estava terminando uma conclusão de uma formação, que é a Jornada do Propósito, que é da Florescente, é um trabalho muito lindo que eu fiz. Eu senti assim, poxa, o mundo está ficando muito tecnológico, as pessoas, e o Rolando Toro, desculpa, eu nem falei quem é o criador da biodança, né? Que é o Rolando Toro, é um chileno, hoje já não está mais conosco aqui no mundo, né? Mas ele deixou esse legado, ela nasceu lá em 1960, né? Desde 1960 a gente está buscando integrar, colocar, dar visibilidade para a biodança no mundo, né? Então, eu acho que eu me perdi um pouquinho aqui. Não, tá ótimo. Eu já vou te perguntar já. Eu quero. Bom, você citou aí quem foi o criador, né, da biodança. Eu disse que isso foi desde 1960, então está vindo nesse processo e tal. Hoje se fala até bastante sobre o assunto, não tanto quanto necessário, mas já né, melhorou muito aí nesse sentido. E eu queria ouvir de você, então, como você definiria, né, a biodança, assim, e quais as principais diferenças dessa técnica para um outro tipo de dança, uma dança convencional, enfim, o que difere de fato, né, a biodança das outras danças? Certo. Isso, obrigada, Flávia. Sim, eu estava voltando, daí só para complementar, né, 2023 foi quando eu senti
que a vida que eu precisava voltar para ela quando eu fiz essa jornada, né? Porque ali eu trabalhei uma questão de missão, valores, né? Missão no mundo, propósito, legado, o que eu quero deixar para o mundo, né? E aí eu pensei, veio bem, estava começando o boom da inteligência artificial, vendo que as pessoas estão cada vez mais mergulhadas dentro da mente, né? Dessa coisa da superficialidade, né? Não que ela não seja necessária, ela é um apoio, para mim, ela é um apoio gigante, assim, para trabalhar hoje, né? Ela é super importante. Mas eu pensei, tá, mas e o humano, e o corpo, e o contato, e a pessoa, e o olho no olho, como que isso fica? Aí foi quando eu decidi, em março de 2023, a retomar a biodança, pegar ela e ser o meu carro-chefe para que eu pudesse fazer todos esses movimentos que estavam latentes aqui, que estavam nascendo de novo, né, em função de toda a pós-pandemia, tudo aquilo que a gente estava vivendo, né? Todas as dores que vivemos, né? E aí eu comecei a fazer minhas reciclagens, comecei a fazer todo o movimento e decidi. Naquele março até junho, eu decidi que eu ia colocar uma turma. Não sabia como que ia ser, o que ia dar, se eu ia conseguir, mas aí junho eu decidi, né? Então eu tive um processo assim muito bonito, porque de junho a julho foi um teste para mim, porque não vinham pessoas, eu não conseguia ter pessoas. E aí eu tive um professor que ele é de Portugal, que se chama Antônio Sarbe. Eu fui para uma formação em Brasília e lá eu decretei: a minha turma vai nascer, com base naquilo que tudo que eu vivi com ele lá, a minha turma vai nascer. E eu decretei. Então, no início de julho, quando eu voltei, foi incrível. Eu comecei a divulgar meu trabalho no Instagram para pessoas que eu não conhecia e a turma começou a chegar. E eu pensei, uau, tá acontecendo. Então a minha turma nasceu assim em agosto definitivamente em agosto de 2023. E nesse pós-pandemia, as pessoas também estavam ansiosas por contato, né, Simone? Primeiro, por vários segmentos de terapias e enfim, de processos alternativos, né? Porque foi um impacto muito grande emocional e tal. E o pessoal estava louco para conhecer coisas novas, para se descobrir, para ter contato físico de novo, né? Exato. Então foi um momento propício aí para iniciar, para nascer sua primeira turma. Que bom. Foi exatamente isso. Isso é uma das coisas que mais elas trouxeram, assim, né? Que elas, eu digo elas, porque a maioria geralmente trabalhos de terapias, as mulheres são as mais corajosas, né? É verdade. A gente tenta que os meninos venham, né? E isso está acontecendo na minha turma, estou super feliz. Mas uma das queixas era isso, né? Era a questão de se sentir sozinhos, né? Isolamento, de não ter com quem conversar, um lugar onde as pessoas pudessem acolher as dores, os sentimentos, se sentir mesmo parte de algo, né? Então, isso aconteceu bastante na minha turma, eu senti essa necessidade e obviamente, né, que a base da biodança, a base, né, do que foi criado é o afeto. Então, o afeto é a base da vinculação, o afeto é a base das pessoas se conectarem, de quererem estar presente. Isso eu vejo muito dentro ali falando especificamente da minha turma, porque é onde eu vivo isso, é onde eu presencio, né? Então, eu presenciei muitas curas, alunas chegando com muitas dores, com muitas questões internas de coisas suas, íntimas suas, né? Que dentro da biodança elas começaram a ver que existia um mundo a ser explorado, um mundo que podia ser diferente. E quando eu estou, né? Quando eu estou na presença de outras pessoas, eu posso dar vazão. Quando eu sou acolhida, quando eu sou vista, quando eu sou, né? Quando tem alguém que está me olhando e vendo que eu existo, as curas elas acontecem. Então, isso é uma das bases muito fortes da biodança, né? Como um desenvolvimento, ela é uma ferramenta de desenvolvimento humano, né? Você vai me falar um pouquinho mais sobre a técnica, né? Isso, são as diferenças? Exato, ela é essa ferramenta de desenvolvimento humano, ela trabalha essa integração afetiva através da música, da dança, do movimento, né, do encontro com o outro. Então, dentro da biodança tem 3 esferas. Eu vou trabalhar a nível senso de eu, né? A nível corpo, como que o meu corpo se movimenta, como que isso mexe dentro das minhas parte biológica, parte fisiológica, né, essa parte toda da mente, como que o meu emocional se movimenta, e o coletivo,
como que eu consigo me integrar no todo, como que eu posso olhar para o mundo de uma forma diferente. Então, essa integração mente, corpo, né, pensar, sentir e agir, ele vai se integrando nessas 3 esferas. Então, eu começo a ser uma pessoa com mais empatia, eu começo a ter mais compaixão, eu começo a querer cuidar mais de mim, eu começo a entender e dar meus limites até onde eu posso e até onde eu também sou merecedora, né? Então, merecimento é uma das coisas muito, muito sensíveis dentro do ser humano, né? Às vezes a gente não se sente merecedora, a gente faz, mas não se sente reconhecido. Então, na biodança, a gente começa a entender que eu começo a olhar para isso de uma forma mais leve, que vou tirando os pesos, vou tirando essas couraças que a gente fala dentro da biodança, né? E vai deixando a vida um pouco mais leve. Então, eu vou entendendo como o outro funciona, vou entendendo como eu funciono, e através do grupo, o grupo ele dá essa sustentação. Ele tem uma frase que o Rolando Toro diz, né? Que através do outro eu tenho notícias de mim. Então, não é sobre o outro quando eu sinto algo dentro de uma vivência de biodança, é sobre como eu me sinto quando eu estou na presença de alguém. E isso a gente vai levar para a vida, porque nós levamos muito, a gente projeta muitas dores nos outros, né? Sim. Então, o outro é culpado, o outro fez, o outro disse, o outro, mas e eu? Como que eu estou elaborando isso dentro de mim? Como que isso fica mais leve, né? Com relação ao dia a dia. Então, eu digo muito para os meus alunos, o mundo ele não vai mudar. O mundo ele vai seguir com a nossa presença ou não, mas como que eu reajo a ele, como que eu movimento, né, é o que vai fazer a diferença. Então, a biodança, para mim, ela é um laboratório de como viver uma vida mais leve, né, mais integrada, mais afetiva, mais humana, né, com mais paz, né? Então, quando eu consigo me conviver com outras pessoas e conviver comigo mesmo, porque também é importante estar de bem comigo, né? Aceitação de quem eu sou, aceitação de quem é o outro, exato. Eu começo a ter um pouco mais de paz, né? Então, a biodança, ela promove isso, ela, não sei se eu estou conseguindo fazer tu entender aí o que é um pouquinho. Aliás, Simone, eu vou dizer que você está me envolvendo, que eu estou quase indo para aí agora. Primeiro porque, olha, além de ser uma técnica muito interessante, muito estimulante, curiosa e apaixonante, a sua paixão também nos envolve. Tenho certeza que quem está em casa assistindo também está se arrepiando como eu, também está envolvida aí nesse processo. Muito, muito legal. Aliás, já vou aproveitar, Simone, vou colocar aqui na tela, ó, para você que está em casa, o Instagram da Simone. Tá passando aí, deixa eu ver se está passando direitinho aí, o @Simone Hertal. Entrem lá, sigam a Simone, vejam os conteúdos, tem vídeo, tem foto, tem muita coisa legal lá, muito ampla, tem muita biodança, claro, mas tem muitas outras informações e outros conteúdos bacanas, convido vocês. E vou passar também para vocês aqui, ó, vou colocar na tela o site. Cadê? Deixa eu ver se eu pus direito. Ainda não. Deixa eu ocultar esse. Aê! Aí, o site da Simone, www.simonehertal.com. Lá você vê um pouquinho mais sobre as técnicas oferecidas, sobre os detalhes, um pouquinho mais sobre a Simone. É muito bacana o site, muito bem feito. E quero muito que vocês conheçam. E Simone, agora, depois de tudo isso, depois de deixar a gente apaixonada, envolvida, voltar para dançar e realizar esse processo de autoconhecimento enquanto dança, conta para a gente onde são suas turmas, onde o pessoal aí do sul de Porto Alegre pode encontrar a Simone, né, e aproveitar aí toda essa paixão e essa técnica. Ai, bacana, bacana. Bom, para começar, assim, a biodança é para todas as idades, todos os gêneros, todas as pessoas que queiram fazer seu processo de uma forma muito simples, de uma forma muito orgânica, né, de uma forma bem progressiva, é um processo, né, então a gente fala é um processo, então todas as pessoas que sintam que podem fazer algo por si, se deem de presente, pelo menos experimentar uma aula de biodança, porque a gente fala muito isso, né? É difícil, às vezes, falar sobre ela.
Porque ela é tão simples que chega a ser complexa, assim, para falar. Então, é sentir. Então, a gente convida as pessoas para vir sentir o que ela tem, porque é no grupo que a gente vai conseguir explicar essa dimensão tão poderosa que é a biodança. Então, e não tem limite de idade, né, Simone? Não tem limite de idade. Então, o nosso público sênior está convidadíssimo. Total. O meu público, ele está dos 50 a mais, o meu público. Geralmente tem, né, pessoas mais jovens, assim, mas é o público que veio, que está comigo aí há 2 anos, é o público sênior, assim. É um momento de ressignificar a vida também, total, né? Na sua grande maioria, de olhar a vida com outros olhos, de aquilo que a gente estava conversando sobre essa questão do merecimento, de se colocar, né? Muitas mulheres, após os 50, acabam se percebendo nessa situação de, poxa, eu era filha, depois eu esposa, depois mãe, vó, e quem sou eu em tudo isso, né? Até onde vai... o meu prazer em cuidar e amar, que está tudo bem também, mas aonde está o limite disso para que eu seja um ser humano, seja única, até onde eu posso dizer não e me descobrir. Então, acho que tem tudo a ver aí com o nosso público 50 a mais. Com certeza, fica o convite para você que está em casa. Simone já vai falar onde ela ministra as aulas dela, se você é aí da região sul do Brasil. Se não, procura, gente. Procura na internet, tem muito profissional bom, tá? Até se quiser entrar no Instagram da Simone, perguntar ali no inbox, se ela puder indicar, né, Simone? Sim, com certeza. Contatos. Mas só não deixem de fazer e de aproveitar. Exato. Aonde você está dando suas aulas, Simone? Para quem vai ter o privilégio de poder ir direto com você. Bacana, Flávia. Parece que eu estou vendo tu falar das minhas alunas aí, né? Trazendo aí todas essas questões, muito grata. Bom, minhas turmas, eu estou há 2 anos com um grupo, um pouquinho mais de 2 anos, aqui em São Leopoldo. A minha turma hoje, ela acontece aqui em São Leopoldo nas segundas-feiras, das 19 às 21 horas. Sempre são 2 momentos, onde a primeira momento é uma aula verbal, onde a gente vai conversar, vai trazer as questões de cada um. Todo mundo tem espaço de fala e todo mundo tem espaço de escuta, né? Legal. Então, depois a gente vai para a vivência, que é o segundo tempo, e aí é o processo do dia, né? Então, são aulas semanais, elas acontecem toda semana, porque é um processo. Ela requer que a gente tenha uma sequência de movimentos, né? Até para poder entender como isso funciona e como que chega dentro da pessoa, né? De uma forma muito leve. E em Porto Alegre está nascendo, então estou aí em fase de criação de uma turma que vai ser nas quintas-feiras. Eu não falei que São Leopoldo é no espaço Eu Mandala, não é? Aqui em São Leopoldo, no centro. E em Porto Alegre vai ser no espaço Biofluxo, que é o Instituto Biofluxo, que é no Jardim do Salso, e vai ser nas quintas-feiras, às 19h30, às 21h30. Então, essa é uma turma que vai ser bem iniciante em Porto Alegre, as pessoas vão estar iniciando, vão fazer o processo desde o comecinho, e a gente vai sentindo passo a passo, né? E aí São Leopoldo, ela já está andando, então já tem um grupo, uma matriz muito forte já acontecendo aí há 2 anos. Então, quem chega diz assim para mim, Simone, o grupo ele carrega, o grupo ele leva, porque ele já está pronto, né? Então, eu vou ter esses 2 grupos aí acontecendo, né? Quem sentir aí de fazer uma aula experimental vai ser super bem-vindo, é só entrar em contato comigo, que vai ser uma alegria poder receber, né? E também na Brasil Sênior, se quiserem organizar aí um evento, uma aula, vai ser uma alegria também, né? Opa, vamos fazer, já, ó, então... Atenção, hein, Deise? A Deise do Brasil Sênior aí de São Leopoldo, entre em contato com a Simone, já vamos marcar aí, a gente filma tudo e coloca aqui no canal. Verdade. Com certeza. Então é isso, gente, estão todos convidados aí, você de São Leopoldo, Porto Alegre, região, entre em contato com a Simone, e não deixem de aproveitar. E hoje o nosso quadro vai ficando por aqui. Que delícia que foi nosso bate-papo, Simone. Você realmente é encantadora e fala com... Eu comecei o quadro de hoje dizendo que você sentiu um chamado, né? Há aproximadamente uma década para fazer essa transição e essa transformação pessoal. E ouvindo você falar, fica muito claro que é bem isso, que você tem muita paixão no que você fala,
transmite muita verdade, muito conhecimento, muito amor. Isso é muito bom de ouvir, é um grande prazer para nós poder recebê-la nesse bate-papo de hoje. Agradeço em nome de toda a comunidade Brasil Sênior. Tenho certeza que quem estiver por aí vai fazer questão de aproveitar a sua companhia. E quem não estiver por lá, segue no Instagram, que dá para ir acompanhando também. Precisar de indicação de profissionais, tenho certeza que a Simone vai ter prazer em contribuir. Muito obrigada pelo bate-papo de hoje, Simone. Foi uma delícia. Obrigada, Flávia. É uma alegria, grata por esse presente, né? De poder estar aqui contigo e poder falar um pouquinho mais aí dessa ferramenta e um pouquinho de mim. Então, né, eu fico muito honrada. E sucesso aí para todos vocês, né? Que várias outras terapias também possam chegar e acrescentar na vida de todos os, né, de todas as pessoas que estão aí conectadas com o Brasil Sênior. E eu fico esperando todos vocês aí. É isso aí. E você que está em casa, se você realiza alguma outra prática, terapia que fez sentido na sua vida, seja como facilitadora ou como participante, como aluna, enfim, conta a sua história para a gente também, a gente quer ouvir. Deixa o seu contato aqui nos comentários. Vamos falar muito mais sobre bem-estar e saúde, lembrando que toda semana a gente tem esse quadro, fica de olho, se inscreve aí no nosso canal, tá passando aí para você, youtube.com/Brasil Sênior, ativa as notificações para não perder nada, é muita história boa, é muito conteúdo bom, é tudo feito por você e para você, na maior comunidade sênior do Brasil. Muito obrigada pelo bate-papo de hoje, pela audiência, pela presença, e nós nos vemos semana que vem com mais bem-estar e saúde. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.